E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre 1899, os episódios finais, e falar um pouquinho assim por que eu coloquei na capa, né, que o final foi decepcionante. E na verdade, sim, já sendo bem direto assim, não é que a série seja ruim ou que faltou muita coisa. Na verdade é decepcionante no sentido que a gente esperava algo grandioso como Dark e não foi no mesmo nível, mas nada que faça com que a série seja ruim, com que a primeira temporada seja ruim. É só uma questão de expectativa que a gente tinha pela grande propaganda que foi feita antes para o resultado que foi entregue. E é justamente por causa da complexidade da história. Eu esperava uma história muito mais complexa, com um final complexo, e isso não aconteceu. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Cobas, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. Estou sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Acaba que a gente teve uma história circular e meio que ficou nisso do início ao fim. Então a gente vê assim que diferente do Dark, que as coisas iam ampliando a história, essa aqui ela meio que retornava ao ponto de sei se isso é realidade ou não sei se isso é realidade. A Maura, que se tornou o personagem principal, acaba que muitas das coisas que estão acontecendo ali são em função dela e a gente tem um final lá, que a partir de agora tem spoiler, que se repete o início da fórmula da própria temporada. Então eu acho que nesse aspecto foi o que pecou, porque a história não avança e não tem nada assim tão diferente. Acaba que a segunda temporada vai ser a mesma simulação ali, porque eles já falam que é a caverna do Platão, e acaba que isso aí então repete, vai repetindo como se fosse uma nova fase. Eu não sei se vocês já jogaram Atari quando eram crianças, mas os jogos daquela época eram mais ou menos isso. A gente fazia uma história e passava de fase. A segunda fase era um cenário um pouco diferente, mas a história é a mesma. A sensação que eu tive é que ela vai para o espaço e a história vai continuar sendo a mesma, ela dentro da simulação com os mesmos personagens, e a repetição vai acontecendo, acrescentando um ou outro personagem ali. Até mesmo a construção da série, né, dos personagens que foram mostrados no início, no primeiro capítulo, que eram os personagens que foram sendo acompanhados, foram exatamente esses mesmos personagens, com uma única exceção em relação ao pai dela, que foi acrescentado um pouquinho depois, mas mesmo assim tinha lá uma chamadinha no início do primeiro episódio. Então, assim, foi uma história contada de uma forma simples e que deu para entender de uma forma tranquila, e esse foi realmente o aspecto que me decepcionou, mas ao mesmo tempo eu gostei. Acho que foi uma nota 7,5 assim para a primeira temporada, nada absurdo como foi o Dark, assim, que eu achei muito melhor. Isso tem muito a ver com a questão de expectativa. Talvez se eu não soubesse quem eram os criadores, eu gostasse ainda mais dessa primeira temporada, mas acaba que uma coisa não é possível de dissociar das outras. É claro que é possível fazer uma análise muito fixada somente na série, mas a gente não é uma pessoa que fica isolado do mundo, e as coisas, a gente viu o trailer, a gente viu pessoas comentando antes, e toda essa expectativa influencia no jeito como a gente recebe as obras audiovisuais. Então nesse aspecto eu achei uma série mais simples que Dark, muito mais simples, e faltou um pouquinho de complexidade. Era isso que eu gostaria que tivesse mais, espero que eles corrijam isso para a segunda temporada, porque é realmente uma boa produção. Mas, via de regra, eu gostei da série, acho que é recomendável, mas longe de ser nível Dark. Caso você discorde de mim, escreva aqui embaixo, caso concorde também. Um abraço e até o próximo vídeo.